Boa noite. Boa noite. O desmatamento recorde da Amazônia alarma os ambientalistas. Eles dizem que a devastação assombrosa é por causa da redução dos autos de infração. Já o IBAMA afirma que as infrações caíram porque aumentou a fiscalização. Ataques de tubarões no litoral de São Paulo intrigam pesquisadores. A pandemia provoca a maior queda em 8 anos no rendimento médio dos brasileiros. E o número de cidadãos que vivem de programas sociais quase dobra. O governo da Áustria anuncia lockdown no país inteiro e vacinação obrigatória a partir de fevereiro. A justiça americana absolve o acusado de matar 2 pessoas em protestos antirracistas. Crescem as reações internacionais ao desaparecimento da atleta que acusou uma autoridade chinesa de estupro. O prêmio Profissionais do Ano anuncia os criadores das melhores campanhas publicitárias. E a Lua proporciona um espetáculo que vai demorar mais de 600 anos para se repetir. O aumento de quase 22% na devastação da Amazônia, divulgado ontem pelo governo federal. Eles ligam essa situação à queda no trabalho de fiscalização. Enquanto o desmatamento atingia um recorde de 15 anos, o número de autos de infração para coibir crimes ambientais era o menor dos últimos 17 anos. A aceleração do desmatamento na Amazônia repercutiu na imprensa internacional. O Washington Post dos Estados Unidos destacou que o desmatamento da Amazônia no Brasil é o pior em 15 anos. No Le Monde, da França, a manchete foi: no Brasil, o desmatamento na Amazônia acelera ainda mais. O Guardian, do Reino Unido, destacou que o desmatamento na Amazônia brasileira chegou ao maior nível desde 2006. O PRODES, programa que monitora a destruição da floresta com imagens de satélite, revelou uma perda de cobertura vegetal de 13 mil quilômetros quadrados nos 9 estados da Amazônia Legal, de agosto do ano passado a julho deste ano, um crescimento de quase 22% em relação aos 12 meses anteriores. Uma das explicações para esse número tão alto é a falta de uma fiscalização eficiente contra o desmatamento na Amazônia. Prova disso é que nos últimos anos, o número de autuações do IBAMA por crime ambiental na região vem caindo e chegou ao menor patamar dos últimos 17 anos. Um levantamento do MapBiomas e do Observatório do Clima mostra que o IBAMA fez 2.472 autuações de agosto do ano passado a julho deste ano. O número de multas já vinha caindo desde 2016, mas a queda se acentuou depois do início do governo Bolsonaro. A Associação de Servidores de Carreira do Meio Ambiente diz que isso se deve em parte ao enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio. Hoje há poucos fiscais indo a campo e uma instrução normativa publicada em abril deste ano tirou a autonomia dos fiscais em campo e dificultou a punição de infratores. Qual é a lógica que existe em paralisar as únicas instituições que efetivamente combatiam e conseguiam diminuir o desmatamento, que são o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade? Fiscais também avaliam que faltou planejamento. Em quase todo o período registrado pelo PRODES, de agosto do ano passado a julho deste ano, estava em vigor o decreto da GLO, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem. O combate ao desmatamento era comandado pelas Forças Armadas, que, segundo a associação, não têm experiência neste tipo de ação de repressão ao crime ambiental. E as operações custaram muito caro e não deram resultado. O governo usa o Exército 3 anos seguidos, gastando fortunas, muitas vezes o orçamento da fiscalização do IBAMA, sem obter resultado nenhum. É o 3º ano seguido que nós temos operações do Exército de Garantia da Lei e da Ordem na Amazônia e que não trazem resultado nenhum. Pelo contrário, são uma completa desmoralização para as instituições que comandam. O vice-presidente Hamilton Mourão, que foi o responsável pela GLO, foi perguntado hoje sobre o aumento do desmatamento no período. Mourão afirmou que a projeção dele era outra e questionou os números. Nossa projeção era que eles ficassem 5% abaixo do ano anterior, né? Aí o que aconteceu? O INPE fez uma revisão do ano anterior, se vocês olharem, diminuiu, né? E esse aumentou, então não sei se ano que vem pode dar uma reduzida nesse também. Então nós estamos analisando isso aí ainda para ver qual é a realidade desse troço. Depois ainda disse que a culpa é do crescimento da população.
Olha, o que acontece é o seguinte, existe uma pressão do avanço da, vamos dizer, não vou dizer da civilização, né? Um avanço das pessoas que moram no centro-sul do Brasil para áreas de terras não ocupadas na Amazônia, né? Então há essa pressão. Assim como o ministro do Meio Ambiente, Mourão disse que só ficou sabendo dos dados fechados pelo INPE ontem. Mas o INPE concluiu o documento com os dados do desmatamento no dia 27 de outubro. E desde essa data ele já estava disponível para divulgação. A TV Globo apurou que esse relatório foi enviado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao qual o INPE é subordinado, no mesmo dia. 4 dias depois, começou a COP26, onde quase 200 países discutiam soluções para as mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro não foi à conferência. No dia 1º de novembro, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou como meta o fim do desmatamento ilegal em 2028. Ele discursou na COP na semana passada e defendeu a gestão Bolsonaro. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro reclamou das críticas que o Brasil sofre por causa do desmatamento numa reunião com investidores em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 2 dias depois, o Sindicato de Servidores Federais de Ciência e Tecnologia alertou que informações seguras mostram que o relatório técnico para a estimativa preliminar da taxa anual do PRODES foi finalizado no período normal, em meados de outubro. Mas só ontem, 22 dias depois que os dados ficaram prontos, o governo divulgou o tamanho do estrago na floresta. O Jornal Nacional voltou a perguntar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por que os dados só foram divulgados agora, se já estavam prontos no fim de outubro. Até agora, não obtivemos resposta. O ex-diretor do INPE e professor da USP, Ricardo Galvão, afirma que a falta de transparência na divulgação dos números foi uma falha grave do governo. Desgasta fortemente, né? Porque mesmo tendo sido o aumento do desmatamento, o governo poderia ter divulgado de uma forma clara e dar suas justificativas porque não foi possível coibir o desmatamento, mas não há como esconder esses dados. Então foi um erro estulto, na minha opinião, não ter divulgado os dados quando deveriam ter divulgado e explicado o que ocorreu. O cientista Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas, faz um alerta. Se a destruição continuar nesse ritmo, a floresta pode perder a capacidade de se regenerar, o que afetaria o clima de todo o planeta. Nós estamos ali na beira desse precipício. Nós temos que zerar o desmatamento, zerar a degradação. Se não fizermos isso, o risco de passar desse ponto de não retorno é gigantesco. Em 30 e 50 anos, nós podemos ter até 60%, 70% da Amazônia sendo transformado nesses ecossistemas muito degradados, liberando mais de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico, tornando virtualmente impossível atingir as metas do Acordo de Paris. O IBAMA afirmou que até o mês passado, as ações de fiscalização de combate ao desmatamento aumentaram cerca de 50% em relação a 2020 e que isso impactou diretamente na redução das infrações ambientais e, consequentemente, na aplicação das multas decorrentes. No centro-oeste do Brasil, a cidade mais arborizada do país ficou ainda mais verde. Os parques de Goiânia amanheceram hoje com uma imagem diferente. Um mutirão com quase 1.000 pessoas com um único objetivo: plantar. É a coisa mais linda do mundo, gente, que o verde é a esperança. Hoje eu pretendo plantar no mínimo 100 árvores, né? Ajudar a colocar a Goiânia no mapa de novo como a cidade mais verde do mundo. Tudo organizado, cronometrado. O trabalho só começou quando o locutor deu a largada. 3, 2, 1, começou! No mutirão estavam funcionários da prefeitura e voluntários das mais diferentes idades. Cada um do seu jeito, mas sempre um ajudando o outro. Em poucos segundos, uma árvore estava plantada. Em 16 segundos, Goiânia ganhou mais um IP. Graças a Deus, né? Muito importante para nós. IP, as plantas que aí, beirada de rio, né? Aumenta as águas, melhora o clima. E assim, nesse ritmo, o trabalho terminou em apenas meia hora. E onde antes só existia grama, agora há 50.000 mudas de árvores. Não dá para dizer que foi uma tarefa fácil. Tô cansada, plantei muita árvore. Emocionada. Você tá emocionada? Não consigo falar mais não.
Viva a natureza! Foram plantadas cerca de 30 espécies de árvores nativas do Cerrado, algumas frutíferas. A expectativa é que em apenas 2 anos, muitas já estejam adultas, do tamanho daquelas ali, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos moradores. Espalhadas por ruas e avenidas, as árvores fazem Goiânia parecer um imenso jardim. A estimativa é que na cidade, com 1,5 milhão de habitantes, existam 900 mil árvores em ruas, praças e parques. A meta é se aproximar dos 2 milhões nos próximos 3 anos. A dona Maria Helena já está pensando na quantidade de sombra e no verde que ela vai ter durante as caminhadas. Isso é importante para a gente, para os nossos netos, para o futuro, né? O verde é vida. Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás mostrou que a diferença de temperatura entre um bairro arborizado de Goiânia e outros sem árvores chega a 8 graus. Uma diferença grande na cidade onde a temperatura facilmente passa dos 30 graus. A árvore é um equipamento público de bem-estar, né? Ela traz, além do conforto térmico, a questão de filtrar as partículas de poluição, ela traz a beleza cênica também, que isso contribui até para as pessoas se sentirem bem, aliviar níveis de ansiedade, porque traz essa beleza visual. O litoral norte de São Paulo registrou 2 ataques de tubarões em menos de 15 dias. Na Praia Grande, a mais movimentada de Ubatuba, os turistas estão mais atentos. O caso mais recente foi exatamente aqui na Praia Grande. Uma idosa de 79 anos foi mordida na perna. O outro ataque foi no começo de novembro. Um turista francês de 39 anos que estava na praia do Lamberto também foi ferido na perna. Os 2 passam bem. Este biólogo analisou as fotos com as marcas das mordidas. A forma da lesão, o sentido da lesão, que é a parte mecânica, e a gente consegue aí indicar com muita chance de acerto, foi um tubarão. Segundo os especialistas, os tubarões podem atacar as pessoas como uma forma de defesa ou quando confundem o banhista com uma presa. Mas os ataques recentes são considerados casos raros pelos pesquisadores. Em 90 anos, o litoral paulista registrou 15 ataques com tubarões. Em Ubatuba, fazia 30 anos desde o último caso. Segundo os pesquisadores, ainda não é possível dizer o motivo dos últimos ataques. Como que a mudança climática, fatores oceanográficos, temperatura podem estar afetando esses animais a ponto de, por exemplo, ter relação com um episódio desse, é precipitado falar. Não se descarta, mas não é agora que dá para conseguir explicar isso. Os tubarões, eles existem, estão no ambiente, nós é que estamos entrando no ambiente deles. E da mesma forma que você pode entrar no mato e ser picado por uma cobra, né, no mar eles estão aqui e não vão morder propositadamente. Na verdade, nesses 2 casos está muito claro que foi uma mordida atrás de uma presa que não era o ser humano. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O fim de semana todo vai ser com muita chuva em Belo Horizonte e Vitória. BH já pode ter fortes temporais a partir de hoje à noite até domingo. Amanhã a temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. E olha o volume, 50 milímetros. Em Vitória, a chuva pode ser ainda mais volumosa e o sol só volta a aparecer na segunda-feira. Amanhã, máxima de 25 graus. Ainda pode chover forte neste sábado, no Rio de Janeiro, onde a máxima não passa dos 24 graus, em Brasília e Goiânia, 26 e em Manaus, máxima de 29. Em São Paulo, choveu forte nessa madrugada e em alguns bairros o volume quase chegou aos 100 milímetros. Na estação oficial foram 54 milímetros. A última vez que a capital paulista teve uma chuva tão volumosa em pouco tempo foi em junho do ano passado, ou seja, há 1 ano e 5 meses não chovia dessa forma. Amanhã o dia ainda fica nublado e frio com garoa, 20 graus de máxima apenas. No domingo o sol até já aparece, mas a máxima também não passa dos 22 graus. Lembrando que a gente já está quase em dezembro e tem muita criança escrevendo cartinha para o Papai Noel com muito casaco e meia no pé, viu, Renata? Pois é, quem diria essa época do ano, né? Temperaturas tão amenas. E o sol, onde é que você destaca?
Olha, o sol é basicamente no sul e também no nordeste. Tempo firme amanhã em Porto Alegre, onde a máxima chega aos 29 graus. Florianópolis, 24. Salvador e Aracaju, 30. E Fortaleza, máxima de 31. Tem sol e tempo firme em praticamente toda a região sul. Interior de São Paulo até o Pantanal Mato-Grossense. E da Bahia até o Ceará e também Rio Grande do Norte. Sol e chuva rápida em Maceió, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa e também em Belém. E de sábado para domingo, o que muda? Apenas a área de sol aumenta, chega até aqui, ó, o sul de Minas Gerais. E diminui um pouco também no litoral do Nordeste. Minas e Espírito Santo, onde eu já destaquei que chove no sábado, olha como continua a chuva no domingo e também em parte da região norte, ela pode ser forte. Um bom fim de semana para você. Para você também. Obrigado, Anny. O eclipse lunar parcial de maior duração em mais de 580 anos pôde ser visto em várias partes do mundo nesta madrugada. A Lua chegou a ter mais de 97% da superfície cobertos pela sombra da Terra e ganhou um tom avermelhado. O eclipse parcial durou quase 3 horas e meia e só deve se repetir daqui a quase 650 anos. A seguir, as reações ao desaparecimento de uma atleta que acusou uma autoridade do governo chinês de estupro. A justiça americana absolve o acusado de matar 2 pessoas em protestos antirracistas. Uma denúncia anônima levou o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais a resgatar um cidadão de 93 anos de idade que vivia numa situação comparável à escravidão. O seu Geraldo está agora na casa da filha. O acolhimento chegou depois dele passar 26 dos 93 anos de vida trabalhando e morando em situação degradante, segundo a fiscalização trabalhista, num sítio em São João del Rei, na região central de Minas. A família pobre até hoje tem dificuldade para ajudar. Até 5 anos atrás também eu morava lá. Então eu não tinha condições de tirar ele de lá. Ele achava que futuramente eles iam resolver com ele. O seu Geraldo nunca teve carteira assinada, férias e 13º salário, sendo caseiro de um sítio. O idoso morava com a mulher Maria Inês, de 58 anos, em uma casa com telhado quebrado, forro apodrecido, fiações elétricas mal instaladas. A casa estava toda molhando. Não tinha lugar que não molhava, não. Nós colamos fita crepe nos forros para poder tampar a metade das goteiras. Estava muito podre o forro, rasteio. No quarto onde o casal dormia havia janelas sem vidros. O banheiro era sem pia e o vaso não tinha descarga. No momento que a gente chegou, logo depois da conversa, eu tive que sair de perto, porque é muita miséria, cara, é muito triste. Todo mundo tem direito ao mínimo de dignidade. Depois que a gente conseguiu tirar o seu Geraldo de lá, que eu conversei com ele no final, eu só não abracei ele por causa da pandemia, sabe? Um pouquinho a gente faz o bem, né, cara? O sítio onde o seu Geraldo trabalhava e morava com a mulher fica nesta área aqui. A gente não teve permissão para entrar. Segundo os fiscais trabalhistas, chama a atenção o contraste entre a residência do caseiro e as demais casas da família dos patrões. Uma viúva e mais 4 filhos. Os nomes não foram divulgados. Eles vão ter que regularizar a situação. Pagar os direitos que foram subtraídos do empregado durante todo o tempo de serviço e responder pelo crime de submeter uma pessoa à condição análoga à de escravo. É uma situação que está longe de ser isolada. Mais de 1.000 trabalhadores foram resgatados em condições degradantes este ano no Brasil, segundo a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 420 estavam em Minas Gerais. Eu acho errado. Porque certo é certo, né? Se eu fui certo com os meus patrões, eu também devia ser certo comigo. Nunca fui malandro. Toda a vida eu fui um cara trabalhador. O advogado dos donos do sítio disse que a forma como a situação está sendo exposta não condiz com a realidade dos fatos e que os esclarecimentos estão sendo prestados aos órgãos competentes. A Polícia Civil do Rio está investigando uma abordagem feita por PMs a um homem que tinha acabado de sair de uma loja.
O produtor cultural Júlio César Dantas diz que foi levado para a delegacia por ser negro. Assim que foi abordado por policiais militares, Júlio César deu início a uma live numa rede social. Ele chegou até mim do nada, eu tô andando normal, saí dentro da loja. Eu saí dentro da loja. Eu vou te escutar. Eu saí dentro da loja. O que você tinha na cintura no celular? O que eu tinha na cintura? Aqui, ó. Não, eu tenho a cintura, meu amigo. Quer que eu tenha? Quer que eu mostre que eu tenho a cintura? O que você quer ver que tem a cintura? Ele questionou a abordagem. Todas as lojas que você entra, você compra alguma coisa? Tudo bem, mano. Você entra em alguma loja? Você entrou e saiu muito rápido, nome. Eu entrei e saí muito rápido? Tá, tudo bem. Você falando que vai fazer uma pesquisa com o meu CPF. Eu não posso fazer um conserto? Não. Você tá abordando todo mundo? Eu tô vendo você abordando alguém, eu não vi você abordando ninguém, então vamos lá. Mas você é especialista em segurança pública, você tá de manual. Júlio César acabou levado para a delegacia. Faz favor, entra, lá de conversa. Lá de conversa. Então tá bom, então. Não, guarda aí. Não tinha nada, saindo do trabalho, trabalhando pra casa. Tudo se passou nesta rua, um ponto tradicional do comércio do centro do Rio. O Júlio César disse que entrou numa loja de roupas. Como não encontrou o que queria, logo saiu. O caso foi registrado na delegacia como crime de preconceito racial. Júlio César de Sá Dantas tem 31 anos, é produtor de eventos e influenciador digital. Ele conta que criou regras próprias para enfrentar o preconceito. Eu tenho até agora, na minha carteira, a nota fiscal do almoço que eu tive com a minha amiga. Carrega a nota fiscal, não entra no mercado se comprar alguma coisa, levar a nota fiscal até chegar em casa. Eu ando com a nota fiscal do meu celular, no meu telefone. Nunca saí sem documento, não correr na rua. A gente quer que ninguém passe por esse processo. A gente quer que as coisas sejam mais justas, sabe? Em nota, o grupo da Polícia Militar, onde os PMs que abordaram Júlio César trabalham, informou que os policiais se aproximaram do rapaz e pediram que ele se identificasse. Ainda segundo a nota, ele se recusou e foi conduzido à delegacia conforme procedimento padrão. Como nada foi constatado, Júlio César acabou liberado. E o comando da Polícia Militar informou que as abordagens não devem ser orientadas por fatores como etnia, estrutura física e cor de pele. Já a Polícia Civil afirmou que vai ouvir os PMs. Ainda muito fragilizado emocionalmente, Júlio César recebe o apoio dos amigos. Eu só penso nos meus sobrinhos, eu só penso no meu filho. Porque é a mesma coisa que aconteceu comigo pode acontecer com ele. A gente tem um monte de coisa para falar. A gente fala sobre racismo, a gente fala sobre isso porque isso atravessa a gente. A gente fala sobre isso para a gente sobreviver real, sabe? É para sobreviver. É para sobreviver, mas isso cansa. Eu tô cansado disso. A Organização das Nações Unidas pediu hoje ao governo da China uma prova de vida da atleta que desapareceu depois de denunciar ter sido estuprada por uma autoridade. O tênis é um esporte em ascensão na China e uma das responsáveis por esse crescimento é Peng Shuai. Ela representou a China em 3 Olimpíadas, Pequim, Londres e Rio em 2016. Já foi a número 1 no ranking mundial de duplas. O rosto dela é um dos símbolos do esporte no país, ou era. Peng Shuai desapareceu. A última declaração pública da tenista foi no dia 2 de novembro, quando ela fez uma denúncia em rede social. Peng disse que foi estuprada anos atrás pelo ex-vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Gaoli. Meia hora depois, o post foi apagado. Suas redes sociais bloqueadas. As menções a ela ou a denúncia sumiram da internet altamente censurada pelo governo chinês. E Peng nunca mais foi vista. Desde então, as estrelas do tênis mundial têm se manifestado. A americana Serena Williams escreveu que está devastada e chocada e que espera que Peng esteja segura e que seja encontrada o mais rápido possível. A japonesa Naomi Osaka criticou a censura e disse que espera que Peng e sua família estejam bem. O presidente da Associação Feminina de Tênis ameaçou cancelar os torneios. Na internet, ele disse que Peng precisa ser encontrada e as acusações investigadas. Depois de toda a repercussão, a TV estatal chinesa divulgou um e-mail atribuído à tenista, em que ela diz estar tudo bem. Mas a mensagem gerou mais suspeitas. Hoje, a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU pediu informações sobre o paradeiro da tenista e uma investigação sobre a denúncia de abuso sexual. O caso aumentou a pressão sobre o governo chinês,
que já recebia críticas por violações de direitos humanos e gerou ameaças de boicote às Olimpíadas de Inverno que acontecem em fevereiro no país. Mas o governo chinês nega que tenha envolvimento com o sumiço. Essa não é a primeira vez que chineses que falam algo contra o governo desaparecem. No fim do ano passado, um dos maiores empresários do mundo, o fundador do site Alibaba, Jack Ma, sumiu por 3 meses depois de criticar o sistema financeiro chinês. Agora, Peng pode ter sido apagada da internet na China, mas não no resto do planeta. E a hashtag com o nome dela foi publicada dezenas de milhões de vezes com a pergunta: onde está Peng Shuai? A justiça americana absolveu o adolescente que matou 2 pessoas e feriu mais uma no ano passado durante atos de protesto contra o racismo no estado americano do Wisconsin. We, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Kyle Rittenhouse ouviu 1 a 1 o veredito das 5 acusações e se emocionou ao ser inocentado de todas elas. Not guilty. Perdeu o equilíbrio, caiu sentado e foi amparado por um dos advogados de defesa. Uma imagem de vulnerabilidade bem diferente daquelas que ele protagonizou em agosto do ano passado durante um protesto do movimento contra o racismo e a violência policial na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin. O jovem, que na época tinha 17 anos, saiu do estado vizinho de Illinois, segundo ele, para impedir que manifestantes depredassem o comércio durante os protestos. Ele estava armado com um fuzil. Nesta imagem, ele é perseguido por um grupo de manifestantes, cai no chão e dispara a queima-roupa contra um homem. Kyle matou Joseph Rosenbaum, de 36 anos, e Anthony Huber, de 26, e ainda feriu uma terceira pessoa. Mesmo assim, passou por veículos da polícia com os braços levantados e não foi abordado. Hoje, os pais de Anthony Huber disseram: o veredito inocenta a pessoa que matou nosso filho e manda a mensagem inaceitável de que civis armados podem incitar a violência e usar o perigo criado por eles como justificativa para disparar contra a gente na rua. Esperamos que pessoas decentes se unam a nós para rejeitar fortemente essa mensagem e para exigir mais de nossas leis, nossos representantes e nosso sistema de justiça. O advogado de defesa disse que Kyle Rittenhouse deve deixar a região onde mora porque recebeu diversas ameaças de morte. O julgamento começou no dia 1º de novembro. A tese da defesa, que saiu vitoriosa, era que Kyle Rittenhouse agiu em legítima defesa. Foram 4 dias de deliberações em que os 12 jurados, 5 homens e 7 mulheres, ficaram incomunicáveis para decidir o destino de Rittenhouse. Ao longo de 2 semanas, houve protestos contra e a favor da condenação de Kyle Rittenhouse. As manifestações em Kenosha no ano passado começaram depois de mais um episódio de violência policial contra um homem negro. Jacob Blake, de 29 anos, foi abordado pela polícia. Levou 7 tiros na frente dos filhos e ficou paraplégico. O tio de Blake acompanhou o julgamento e disse: é isso que acontece quando o racismo estrutural está por todo lado. A Nicarágua formalizou um pedido para deixar a Organização dos Estados Americanos. A OEA não reconhece a legitimidade das eleições de 7 de novembro, em que Daniel Ortega obteve o 4º mandato seguido. Ele está no poder há 14 anos e mandou prender 7 dos principais adversários políticos sob acusação de conspiração e outros crimes. Ortega também não permitiu que observadores internacionais acompanhassem a eleição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio de Moncloa, em Madrid. Sánchez publicou numa rede social que eles discutiram assuntos de interesse comum, como pandemia, mudanças climáticas e recuperação econômica. Em viagem pela Europa há uma semana, Lula já passou pela Alemanha, pela Bélgica e pela França.
A seguir, a maior queda em 8 anos no rendimento médio dos brasileiros. O prêmio Profissionais do Ano para as melhores campanhas publicitárias. A Polícia Federal pediu ao STF autorização para investigar suspeitas de irregularidades no uso das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. A falta de transparência dessas emendas não permite saber qual parlamentar fez a indicação de uso dos recursos e é alvo de ações no Supremo e no Tribunal de Contas da União. No início do mês, a ministra Rosa Weber suspendeu o pagamento do orçamento secreto. A Polícia Federal pretende identificar os parlamentares que indicaram as emendas usadas para a compra de tratores e que a Controladoria Geral da União considerou irregulares. Não há prazo para o Supremo tomar uma decisão sobre o pedido de investigação. Mais de 1.400 candidatos foram até uma agência do trabalhador na região central de Curitiba em busca de uma das 420 vagas de trabalho oferecidas por supermercados. No primeiro ano da pandemia, o rendimento médio dos brasileiros teve a maior queda desde 2012. Segundo o IBGE, quase dobrou o número de brasileiros que vivem de uma renda que não foi obtida com trabalho. A vacinação trouxe sinais de normalidade para essa comunidade na zona oeste do Rio. Mas o Arthur jamais vai esquecer março do ano passado, quando de uma hora para outra viu explodir o número de pessoas pedindo ajuda na associação de moradores. A gente achava que ia doar 50 cesta básica no máximo e não ia ter tanta procura e a coisa foi crescendo. Nós conseguimos doações e conseguimos atender mais de 500 famílias. Muitos comerciantes fecharam as portas. A loja de materiais de construção, aberta há meio século, resistiu. A padaria também, mas não como antes. O café da manhã eles vinham mais. Tomar café da manhã, sanduíche misto, pão com ovo e queijo. Hoje eles estão menos, mas com pãozinho e vai para casa. O IBGE registrou em números as imensas dificuldades enfrentadas pela população no ano passado. A pandemia pegou o país já com uma forte crise no mercado de trabalho, deixou tudo ainda pior e fez a renda média mensal do brasileiro ter queda recorde em 2020. Se a gente considerar todas as fontes de renda, o ganho médio por pessoa em 2019 era de R$ 2.292. Em 2020, caiu para R$ 2.213, redução de 3,4%, a maior desde o início da série histórica há 8 anos. Mas o grupo dos 50% mais pobres da população, composto de 100 milhões e meio de pessoas, recebeu em média bem menos, R$ 453 mensais, ou seja, R$ 15,10 por dia. E na região Nordeste, o valor era ainda menor, R$ 10 diários. Muitas famílias só não ficaram completamente sem dinheiro por causa de programas sociais como o auxílio emergencial. Em 2020, a proporção de domicílios recebendo esse tipo de ajuda, além de outros benefícios como o seguro-desemprego, saltou de 0,7% para quase 24%. Pela primeira vez, o Brasil teve uma região em que o índice de pessoas vivendo com programas sociais, aposentadorias e pensões foi maior do que o de pessoas com rendimento de trabalho. No Recife, Rejane e o filho perderam o emprego em 2020 e passaram a depender do auxílio emergencial. Quando aparecia, como eu disse, fazer algum serviço extra, de faxina, uma coisa mais grossa, era o emergencial, Auxílio que trouxe também algum alívio para a lojinha de material de construção, para a padaria, para o comércio. Dos quase 300 bilhões de reais que o programa de auxílio emergencial disponibilizou para a população, mais de 100 bilhões de reais chegaram nos caixas das empresas do comércio. O economista do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, diz que o auxílio emergencial teve um impacto importante, mas transitório. O auxílio emergencial deu conta de um alívio da pobreza, no entanto, ele vem associado com um desmonte das redes de proteção social que aumentam a incerteza da renda das famílias no futuro. Laura Miller, pesquisadora do INSPER, ressalta que, agora, o governo precisa olhar adiante e criar programas para devolver a autonomia a essas pessoas. O Brasil está muito centrado
em programas de transferências apenas, há muito tempo. A transferência é muito importante, mas ela precisa de uma segunda etapa junto com ela, que é o apoio à inclusão produtiva. E a gente tem uma oportunidade, como país, como sociedade, de fazer isso agora. Foram conhecidos agora há pouco os vencedores do Prêmio Profissionais do Ano, que reconhece o talento dos criadores das melhores campanhas publicitárias. Esse ano foi valorizada a representatividade na propaganda. E o Globoplay transmitiu a premiação. Uma boa ideia é capaz de iluminar o mundo. De fazer carnaval na avenida apagada pela pandemia. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. De colocar poesia nos nossos dias. Pode comprar um castelo, bala de caramelo. De mostrar que nem tudo precisa de explicação. Amor é sempre amor. São tantas mensagens fortes que merecem um prêmio. Ser pai não é colocar um filho no mundo, é colocar todo o amor do mundo num filho. O ano é 2021, mas o Prêmio da Globo, que reconhece o talento e a criatividade no mundo da publicidade, existe desde 1978. O poder que a televisão tem de chegar no Brasil inteiro, em todos os lares, em todas as faixas etárias, isso é incomparável. Então torna o prêmio especial, porque é uma mensagem que todo mundo viu e um prêmio que todo mundo vai ficar sabendo que a agência, que os criativos ganharam. Foram mais de 700 trabalhos inscritos, 62 finalistas, somando os comerciais regionais e também os nacionais. Assim como o mercado publicitário se reinventa a cada ano, nós também nos adaptamos e buscamos acompanhar essas transformações justamente para manter a sua relevância. Relevância para a gente é, na verdade, colocar à disposição do mercado publicitário todas as possibilidades, seja na TV aberta, nos canais de TV por assinatura ou no Globoplay. Nosso maior objetivo é levar a mensagem certa, na hora certa, onde o público estiver. Desenvolver uma ideia vencedora é como puxar o fio de vários novelos de lã. Um deles mexe com as emoções, um outro com as opiniões, um terceiro mexe com os sentimentos. E daí, todos assim juntinhos, motivam uma ação. Agora, para além de vender um produto, a publicidade brasileira tem mandado mensagens que ajudam a melhorar o mundo. E o Profissionais do Ano reconhece esse trabalho. A categoria Valor Social, que premia campanhas que falam sobre uma causa ou serviço de utilidade pública, está de volta. Saudade dele. A gente fala com muitas pessoas e acho que ter essa responsabilidade de levar mensagens que ajudem o mundo a ficar melhor. E eu acho que as marcas também encontraram esse seu papel, aliando o seu poder de chegar na casa das pessoas com o veículo da propaganda para passar essas mensagens. Os vencedores foram conhecidos agora há pouco, durante a transmissão da premiação pelo Globoplay. Olá, muito boa noite, gente. Bem-vindos. Boa noite, Thaís. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos vocês. Na categoria Valor Social, ganhou o comercial da agência Moria. Não deixe que o coronavírus tire alguém da sua família. Na categoria Campanha, venceu o trabalho da agência África. Me dá um autógrafo. Que autógrafo, cara? Não sou famoso não. Não, mas seus dados são. A DPZ-IT ganhou ações em conteúdo. Comerciais podem ter apenas 15 segundos para dar o recado. E a equipe da Suno United Creators fez isso tão bem que levou o troféu para a agência. Isso é qualidade artesanal. E não levou só esse. A agência também arrematou a categoria integrada, que combina TV e digital. Voltei, mas só para falar, faz um SX. Já na categoria dos filmes com mais de 30 segundos, o vencedor foi o comercial da agência VML e UNAD Brasil. Existe uma força muito mais poderosa que o preconceito. O amor. A categoria do Grande Prêmio Profissionais do Ano é a dos 30 segundos cravados. 30 segundos para o mercado publicitário é igual aos 90 minutos do futebol. Você tem que fazer gol e ganhar uma partida em 90 minutos. No nosso caso, a gente tem que fazer gol e ganhar uma partida em 30 segundos. E que partida é essa e que gol é esse? Como é ganhar essa partida?
é ganhar a atenção de quem está assistindo. Sustentabilidade. 4 propagandas foram finalistas do prêmio. Diversidade. Diversidade. Isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Que é outra. Chicken is fluente. E venceu o comercial da agência Ogilvy, que conseguiu colocar nesse intervalo o que se transforma e o que não se transforma em 20 anos. É baita orgulho estar aqui falando com vocês. Eu acho que as grandes marcas, não basta com ter produto bom e de qualidade. Preciso as marcas se movimentarem e marcas e empresas que tenham propósito. A marca inspira e faz esse convite para mundo mais sustentável, para mundo com mais respeito, para mundo melhor. Amanhã, sábado, nos intervalos comerciais, a Globo vai mostrar os vencedores de todas as categorias do Prêmio Profissionais do Ano. A seguir, os números da pandemia no Brasil. Mais um país europeu anuncia a retomada do lockdown. A pandemia produziu mais um fato preocupante na Europa. O governo da Áustria anunciou um lockdown de 20 dias para conter o aumento de casos de Covid. A partir de segunda-feira, só mercados e farmácias vão poder abrir. Os vacinados vão ter que enfrentar restrições novamente, porque muitos austríacos mostraram falta de solidariedade, justificou o primeiro-ministro Alexander Schallenberg. Ele acusou forças políticas de espalharem notícias falsas sobre as vacinas. O governo também decidiu que a vacinação vai ser obrigatória para toda a população a partir de fevereiro do ano que vem. A Áustria tem um dos índices de vacinação mais baixos da Europa Ocidental e uma taxa de infecção por Covid que está entre as mais altas do continente. O anúncio do lockdown pegou a catarinense Ana Heloísa de surpresa. Ela recém chegou para o intercâmbio de um ano. Eu viria para cá dia 23 de maio do ano passado. E eu só consegui vir agora. E daí, justamente agora que eu tive a oportunidade de vir, estava todo esse período esperando, de novo o lockdown. Me assusta muito. Às vezes eu penso, será que deveria ter ficado, aguardar outro momento para vir? Na Alemanha, o ministro da Saúde disse que o governo não descarta um bloqueio total, como no país vizinho. Jens Spahn foi claro. Na situação atual, não podemos descartar nada. Estamos numa emergência nacional. A Alemanha, que vem registrando recordes atrás de recordes no número de casos, tem uma taxa de vacinação apenas ligeiramente acima da Áustria. A Organização Mundial da Saúde já tinha avisado que a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia. Agora alerta, o continente tem um inverno rigoroso pela frente. E não é só por causa do frio, não. Além de realmente as pessoas passarem mais tempo em ambientes fechados por causa das baixas temperaturas, houve uma flexibilização das medidas de prevenção. A variante Delta está se espalhando e taxas de vacinação deixam a desejar. A família da Ana desistiu de passar o Natal na Europa. O namorado antecipou a passagem com medo de ser barrado depois. Até aqui eles falam que é a pandemia dos não vacinados. Que esse surto está ocorrendo novamente justamente pelas pessoas que não se vacinaram. É um pouco revoltante, né? A Malu Maza tem os dados da pandemia aqui no Brasil reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata, Bonner. Uma boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 234 mortes. Desde o início da pandemia, já são 612.411 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 11.910 novos casos. O total é de 22.1.369.
A média de casos está em 8.631 por dia, na comparação com a média de 2 semanas atrás, uma redução de 14% dentro da estabilidade. A média de mortes está em 211 óbitos por dia. É a menor média desde abril de 2020, há 19 meses. 11% menos na comparação com a média de 14 dias atrás, também estabilidade. Hoje, Mato Grosso do Sul aparece em cinza no mapa porque o estado não divulgou os dados. 8 estados registram alta na média de mortes. 9 estão em estabilidade. E 8 estados e o Distrito Federal têm queda. Agora, os números da vacinação no Brasil. Nas últimas 24 horas, 171.208 pessoas tomaram a primeira dose, 828.666 a segunda ou a dose única e 402.056 a dose de reforço. Total do dia ficou em 1.401.930 vacinados. Até agora, 157.646.149 brasileiros receberam a primeira dose, 73,90% da população. E hoje o país passou de 60% da população com a segunda dose ou a dose única. O número exato está aqui, 60,12%. São 128.251.431 brasileiros com a vacinação completa. E a gente reforça que completar o esquema de vacinação é fundamental para combater a pandemia. Então, quem está com a segunda dose atrasada deve procurar um posto e se vacinar. 13.612.511 brasileiros receberam a dose de reforço, 6,38% da população. No mapa, os estados que aparecem em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Malu. Bom fim de semana. Obrigada. O Globo Repórter de hoje viaja pelo sul dos Estados Unidos. Vamos revelar histórias em torno das águas do rio Mississippi. E os segredos que atraem tanta gente atrás da música e dos sabores dessa região. É uma viagem de descobertas ou de diversão. Você escolhe. Tem tanto chapéu que é difícil escolher, tem 1 milhão de chapéus. O maior campeonato de churrasco do mundo reúne 50 mil pessoas. A diferença para o nosso churrasco é que o deles leva até açúcar mascavo. Na terra do jazz e do country, encontramos também histórias do rei do rock. Um passeio pelo monumento mais alto dos Estados Unidos e os cenários de batalhas pela liberdade dos negros americanos. Hoje, no Globo Repórter. Já os sergipanos vão reviver histórias dos últimos 50 anos contadas pela TV Sergipe num Globo Repórter especial de aniversário. Depois do Globo Repórter, tem Verdades Secretas e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.